E o assunto da vez é ele, André do Fluminense, volante aí de 21 anos, recebeu meio que uma pré-proposta, né, do Liverpool, né? O Liverpool deu uma sinalização aí do que ele ia oferecer ao Fluminense pelo André. Então não foi realmente uma proposta em si. O Liverpool não deu lá, toma aqui, Fluminense, uma proposta do André. Não foi isso, foi mais uma indicação de que ia fazer a proposta. Tipo, ó, Fluminense, vou fazer aqui uma proposta para vocês, beleza? Você acha que é uma boa? Tipo isso, entendeu? Então o Liverpool sinaliza com proposta de 160 milhões de reais por André pela Libertadores. O Fluminense vetou o negócio. Então a ideia do Fluminense é não vender o André nessa janela de transferências, né, de meio do ano. A ideia do Fluminense é vender o André lá no final do ano, na janela de janeiro, na verdade, né? Que em janeiro começa já uma outra janela de transferências, que vai de janeiro até 31 de janeiro, do começo até o final. Então, a ideia do Fluminense é segurar ele ao máximo para essa temporada. Ele, inclusive, já recebeu propostas do Fulham, né? Quem lembra aí, foi uma proposta de 20 milhões de euros do Fulham, que o Fluminense recusou também. E outros clubes também estão de olho no jogador. O André é muito cobiçado na Europa no momento, né? O Jorge Mendes, que é o empresário, já foi empresário do... Não sei se ainda é, mas já foi empresário do Cristiano Ronaldo. Ele também está intermediando isso para que o André consiga um clube. É fato, né, que o jogador vai querer ir para a Premier League, ele quer ir para o Liverpool, isso é fato. Mas ele quer primeiro segurar aqui no Fluminense e depois ir para a Europa. Isso ele mesmo já falou, não é? O André já deu entrevistas falando que fechou com a diretoria para segurar até o final desse ano, para não sair e não criar muita turbulência, né? Como foi o caso do Luiz Henrique. Quem lembra do Luiz Henrique? Inclusive, é até coincidência, né? Porque o Luiz Henrique foi vendido ali no momento que ele estava jogando, que o Fluminense ia jogar contra o Olímpia na Libertadores, quem lembra? E acabou dando uma turbulência danada, né? Foi bem complicado. E o Fluminense não quer vender. Como eu falei, o jogador não vai ser vendido nessa janela de transferências. O Fluminense tem a intenção de segurar até o final do ano, mas é aquilo também, né? A proposta é muito boa, muito boa. A gente não pode negar isso. 30 milhões de euros é muito dinheiro. 160 milhões de reais, cara. Muita grana. Uma grana muito boa para o Fluminense que seria perfeito aí nesse momento, né? Que o Fluminense precisa pagar dívidas, precisa fazer várias manutenções, né? Várias obras no CT também, várias outras coisas que influenciam esse valor alto. Mas, na minha opinião, eu acho que o Fluminense fez o certo, não aceitar vender agora. Se vender no final do ano, o André com certeza vai estar valendo mais ainda, porque o André é um jogador que dificilmente ele se lesiona. Eu acho que ele nem se lesionou até hoje, né, pelo Fluminense, jogando de titular, jogando no profissional. Dificilmente ele se lesiona, dificilmente ele cai de rendimento. Eu acho que nos últimos jogos aí ele caiu um pouco de rendimento, mas, cara, acontece, né? O cara joga bem 100 jogos, 2, 3 jogos ele joga mal, acontece, normal. Mas eu acho que é um jogador aí que é fundamental pro time. Eu acho que é o cara ali principal do meio-campo, tirando o Arias, né? Mas ele é muito bom. Pô, André não preciso nem elogiar, né? Todo mundo já sabe como é que ele joga. Melhor volante do Brasil, né? Isso eu falo com tranquilidade, sem clubismo nenhum. Mas é aquilo. O Liverpool está de olho. Se o Liverpool chegar e meter a proposta de 40 milhões, pagar a multa rescisória, o André sai do Fluminense. Esse é o ponto. Se o Liverpool chegar, ó, 40 milhões para você, Fluminense, vou pagar a multa do André. Já era, rapaz. Já era. Esse é o problema. Se o Liverpool, do nada, ele quiser pagar a multa, o André vai na hora, porque no contrato diz isso, né? Que o André só sai se pagar a multa, se for pago a multa de 40 milhões de euros. Então é pesado, deve dar uns 200 milhões aí de reais, mais ou menos. Seguindo aqui a notícia do Globo Esporte, é, eles dizem aqui que a esperança, né, é conquistar a Libertadores, né? Com certeza, a esperança de qualquer torcedor. E é por isso que o Fluminense recusou a proposta,
possível proposta do Liverpool. O time está nas quartas de final e enfrenta o Olímpia na quinta-feira. O Liverpool quer contratar um volante, ele está desesperado querendo contratar um volante, o Liverpool. Por quê? Porque eles tentaram o Romeu Lavia, que é do Southampton, era do Southampton, mas perdeu ele para o Chelsea. E era um ótimo candidato para o Liverpool, né? Até para ser titular, inclusive. Porque o Fabinho saiu do Liverpool, né? Foi para a Arábia Saudita, foi jogar no Al Ittihad, o time do Benzema. E também o Liverpool tentou a contratação de Caicedo, Moisés Caicedo, do Brighton, né? Que jogador equatoriano, muito bom, né? Foi uma das maiores vendas aí da Premier League, 110 milhões de euros. Então, era esse jogador também que o Liverpool estava de olho. Nessas duas negociações fracassadas, o Liverpool ficou mais atento em relação ao André. Então, a ideia deles é contratar o André para essa temporada, para essa janela de transferências, para eles começarem a temporada logo com um primeiro volante, né, digno, né, de titular. Então, para eles é muito importante essa negociação. E com isso, se concretizar, se por acaso o Fluminense aceitar essa proposta, o André vai ser a maior venda da história do Fluminense, né? Até porque a maior venda atualmente é a do Gerson para a Roma, que na época que ele foi para a Roma em 2015 por 17 milhões de euros. Né? Quem lembra aí do Gerson, agora está no Flamengo, mas naquela época ali, né, o Gerson foi vendido para a Roma, não deu muito certo na Europa, e foi a maior venda da história do Fluminense. E agora o André pode bater esse recorde, né, de se tornar a maior venda da história do Fluminense e uma das maiores vendas dos jogadores brasileiros aqui no Brasil. Aí eu tava olhando, passando pelo Twitter, né, e notei que tem um cara que se chama Dave Okhop, não sei como é que se pronuncia, mas ele fala sobre notícias do Liverpool, né, um cara que solta notícias do Liverpool, tipo como se fosse eu, por exemplo, né, aqui no YouTube, só que ele é mais lá no Twitter. E ele soltou a notícia de que o Liverpool está muito perto de contratar o André. Ele soltou essa notícia, que o Liverpool até fez aí uma proposta, já acertou a proposta contratual com o jogador, com o André. Então, segundo ele, o Fluminense, o Liverpool e o André já estão acertados, já está tudo certo. Eu vou ler aqui a notícia junto com vocês. Últimas notícias, né? Liverpool acerta termos pessoais com o André. Aí aqui tem a fotinha dele. Aí o Liverpool tem interesse de longo prazo do meia André Trindade do Fluminense. O brasileiro teve 2 excelentes temporadas no Brasil e recentemente estreou pela seleção brasileira. Agora o jornalista Emanuel Luiz afirmou que o Liverpool tem termos pessoais acertados com o André. André teria dito ao Fluminense que quer ir para o Liverpool, mas o clube brasileiro quer mantê-lo por conta da disputa da Copa Libertadores. O jogador brasileiro teria dito ao Manchester United que já havia acertado termos pessoais com o Liverpool. O jornal brasileiro GE. Globo informou que o Fluminense não venderá seu principal meio-campista, já que deve enfrentar o Olímpia no Paraguai em 2 partidas, pelas quartas de final da Copa Libertadores, nas próximas 2 semanas. André também tem sido alvo de interesse do Fulham, que garante que se vê no Liverpool caso deixe o Fluminense. Emanuel Luiz é esse rapaz aqui, brasileiro, que eu acho que ele é tricolor também, né? Eu já cheguei a acompanhar ele no Twitter, é um tricolor também, parece que ele é setorista do Sporting Cristal, né? Clube do Peru, que estava na fase de grupos aí da Libertadores, do Fluminense. E, rapaz, não é verdade essa notícia. E o próprio Cauã Tinoco, lá no Twitter, ele também solta muitas informações importantes do Fluminense. Ele publicou que não é verdade essa notícia de que o Liverpool está acertado com o André pessoalmente, né? Os contratos ali entre o jogador e o time estão acertados. Não procede essa informação. Segundo aqui a notícia, não procede a informação de que André teria acertado bases com o Liverpool. O jogador está focado nos jogos decisivos do Fluminense e não fará nada por trás, entre aspas, da diretoria do clube.
Claro que há vontade do volante em jogar a Premier League, mas isso só será discutido caso os Reds sinalizem antes o pagamento da multa ou apenas no fim do ano. Uma venda com o André saindo em dezembro não é descartada, porém até agora não há propostas na mesa. Então foi o que eu falei, não, o Liverpool não botou a proposta na mesa do Fluminense. É apenas uma sinalização de que eles têm a intenção de contratar o André nesse valor, entendeu? Então o Fluminense já recusou, o André não vai para o Liverpool nesse momento, né? Essa notícia que saiu não é verdade, que ele está acertado com o Liverpool. Então, galera, podem ficar tranquilos. Na minha opinião, o Fluminense fez o certo, não é momento de liberar ele. A gente tem que focar na Libertadores, vencer a Libertadores, depois aí vende o André por 30, 40, 50 milhões de euros, o máximo possível aí. Depois aí o André pode fazer o que ele quiser, pode ir para a Arábia, pode fazer o que ele quiser. Mas agora o momento é focar na Libertadores. Quinta-feira tem jogo. Já peguei meu ingresso, tá aqui, ó, na mão já, tô ansioso pra caraca. Não paro de pensar nesse jogo. Mas é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação, qual time que o André deveria ir para a Europa depois, né, dele ganhar a Libertadores com a gente. Mas comentem aqui, curtam esse vídeo, compartilhem, é muito importante seu comentário, o seu like, você compartilhar. Então, muito obrigado a todos vocês, de coração mesmo. Saudações tricolores, tamo junto e é nóis. Valeu!